Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um desses nossos encontros no treinamento Metal Mecânica, certo? E vamos direto ao nosso slide. Então pessoal, só um instante. Bom, pessoal, então a gente vai dar início ao nosso segundo tópico. Na aula passada a gente viu sobre IoT, né, Internet das Coisas, vimos bastante informações. Hoje nós vamos ver um outro conteúdo que deve servir para o treinamento, aliás, para a atividade que vocês devem fazer depois do treinamento, né? Vocês sabem que o treinamento, os melhores, os alunos vão para um outro estágio do treinamento, né? Lá vocês vão botar muita coisa em prática e vamos ver um conteúdo importante para essa prática que pode vir depois, certo? Só lembrando, meu nome aí, Tenório Figueiredo, meu e-mail, mais uma vez, né? Então nós vimos a internet das coisas e hoje vamos ver as etapas de desenvolvimento de análise de software, certo? Então vamos ver algumas etapas para a construção do software, etapas importantes que devem ser seguidas para que eu consiga desenvolver um software com qualidade, um aplicativo com qualidade. Mais uma vez nossas referências, né? Aqui as referências do assunto da aula anterior, de IoT, e aqui a parte de análise de gestão de software. Aqui um livro bem completo, um livro mais, às vezes, mais detalhado, e aqui um livro mais direto, mais objetivo, né, mais lúdico e tal, com mais figurinhas, vamos dizer assim. Os dois são bem interessantes aí para esse conteúdo, certo? Então vamos ver as etapas de desenvolvimento de análise de software. Então, por que a gente pensa em analisar o software? Analisar o projeto de desenvolvimento. A base de tudo é a qualidade do software, né? Como todo projeto, você não pode simplesmente executar. Deve-se haver um planejamento anterior. Todo projeto é assim. Ninguém começa a construir a casa cavando buraco. Você tem que fazer todo o planejamento da casa antes de começar a construir. Assim é com um aplicativo, né? Os aplicativos. Antes de eu criar um aplicativo, eu tenho que fazer todo um planejamento anterior, certo? Toda uma série de elementos que eu preciso ter para poder garantir a qualidade desse meu projeto, certo? Então, o planejamento é essencial. E o que é que eu vou fazer nesse planejamento? Existe uma série de etapas que nós vamos ver para esse planejamento, mas algumas coisas são fundamentais que estejam presentes. Primeiro é o prazo. Quanto tempo eu vou estimar que vai demorar para que eu veja meu software pronto? Então, eu tenho que estimar um prazo, certo? E quando eu for estimar um prazo, obviamente que quando você tem mais experiência, você consegue estimar um prazo com maior precisão, mas, de modo geral, você não pode pensar em estimar prazo maior. Tem muita gente que quando vai estimar esse prazo, vou daqui uma margem de 30 dias aqui de prazo aqui, a mais para caber dentro do planejamento. Quando eu vou planejar prazo, eu não posso pensar dessa forma, eu tenho que planejar o prazo certo. Eu vou gastar 2 meses e 10 dias. Então, no 77º dia, no dia 70, eu vou estar fazendo essa última coisa aqui. Bom, então, dia a dia, o que eu vou fazer, certo? Um grande erro é você tentar estimar um pouco mais, vou dar aqui uma margem, né, porque aí se tem algum problema, eu tenho uma folga aqui, não. Se der problema, você tem que fazer uma análise de riscos, né? Caso tenha esse risco, vai aumentar o prazo em uma semana. Pronto. Então você tem que fazer uma análise de riscos também.
né? Mas estimar o projeto sempre no prazo correto. Quais são as ferramentas que eu vou usar, certo? Quais são as linguagens de desenvolvimento que eu vou usar, que aplicativo eu vou usar para desenvolver as imagens, desenvolver os aparatos multimídia do meu software, quanto que eu vou gastar, certo? Em termos de contratação de pessoal, em termos de comprar as ferramentas, em termos de treinar a equipe para desenvolver o software. Então, custo também é essencial. E o escopo, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer, certo? Quais são os requisitos do meu software? O que é que o meu software tem que fazer? E aí vem uma grande diferença entre qualidade e produto aceitável, certo? Em todas as áreas tem isso, né? O produto aceitável, o aceitável é aquele software que faz o que o cliente pediu, certo? Se ele fizer o que o cliente estava pensando, quando o cliente contratou, quando o cliente encomendou aquele software, se o software fizer o que o cliente estava pensando, então ele é aceitável, certo? Porque ele faz o mínimo, que é o que o cliente queria que ele fizesse. Agora, isso não quer dizer que ele tenha qualidade, certo? É aquela coisa, você constrói um prédio, de repente você não usou o material correto, tá lá o prédio, entendeu? Mas e a qualidade desse prédio? Pode ser que ele sofra muitas intempéries aí, né? Sofra mais do que os outros, tem que ficar tirando sal, tem que ficar dando manutenção a mais do que o de costume, porque não foi feito do tamanho adequado e tudo, certo? Então, o aceitável é aquele que está ali, né? É o prédio, ele está ali, dá para você ir morando. Mas os problemas, o desgaste, uma série de coisas, né, que tiram a qualidade desse prédio, a mesma coisa do software. Não é só porque ele faz o que eu quero que ele é um software de qualidade, certo? A qualidade está bem distante de fazer o que eu quero, está bem distante, bem distante. Então, ó, pela visão aí tem várias visões de qualidade de software, né? O usuário quer o quê? O usuário quer um software que seja fácil de usar, certo? Que seja rápido, que tenha confiabilidade nos resultados, que gere os resultados corretos, né? Que seja barato. Então, isso aqui é a visão do usuário de qualidade. Na visão do desenvolvedor, eu tenho uma taxa de defeitos pequena, certo? Facilidade de manutenção, caso de algum problema, eu consiga recuperá-lo de maneira simples, certo? A conformidade em relação aos requisitos do usuário. Então, é também uma visão de qualidade do desenvolvedor. Já a empresa, ela quer saber do prazo. O prazo foi cumprido? Aquele prazo que você estimou foi cumprido? Certo? Os custos que você preveu, você gastou aqueles custos mesmo ou teve que gastar mais? Ah, tive que gastar mais, então seu projeto não tem qualidade. Pode ser até um projeto de alta qualidade, pode ser um prédio feito da melhor forma possível, os melhores materiais e tudo, mas você extrapolou o custo. Então, a organização não vai gostar disso. Por melhor que esteja o prédio, e no caso, por melhor que esteja o aplicativo, se você estourou o custo, mas eu estourei o custo para poder ter qualidade. Não, mas você estourou o custo, você devia ter pensado nisso quando estava estimando o custo. Né? Então, a questão de custo, a questão do escopo está correto, né? A questão do prazo tem que ter sido entregue, é a visão da organização, né? Da empresa que está pagando, que está contratando. Então, assim, isso não são coisas fáceis de medir. Né? Facilidade de uso. É uma coisa fácil de medir? Não. Porque às vezes uma coisa para mim é trivial, é fácil demais, isso aqui é trivial demais. Talvez para alguns de vocês seja super difícil. E para mim seja fácil. O que é facilidade de uso? Facilidade de uso para todos? Para todos é impossível. Certo? Até porque o que é fácil para um pode ser difícil para outro. Pela simples formatação da coisa. Então não é uma coisa fácil de você medir. Preço do software. O preço do software está bom, está caro, está barato? Não é uma coisa fácil de medir. Às vezes você
pensando uma coisa e o preço não está condizente com o que você está pensando, mas na verdade o mercado está cobrando aquilo ali mesmo, aquele é o preço do mercado, é o custo que ele gastou, certo? Então tem toda essa série de questões envolvidas. Então não é tão fácil medir a qualidade. Qualidade é um requisito difícil de se medir. A gente tem algumas métricas de qualidade, que eu até vou mostrar alguma coisa para vocês, mas não é uma coisa muito fácil de medir, não, porque muitos dos fatores de qualidade são pessoais, né? São de cada um. Eu vou mostrar uma figurinha aqui agora, é uma figurinha bem interessante para dar análise de software, né? A gente sempre que dá aula desse conteúdo, eu mostro essa figurinha aqui, né? Os professores costumam mostrar essa figurinha, que ela é bem interessante, ó. Isso aqui era o que o cliente queria, certo? O cliente queria um balanço com pneu. Então ele queria isso aqui. Agora, ele não soube explicar, porque software é assim, você não, o usuário, ele muitas vezes não sabe o que ele quer, certo? Ele quer, o que ele quer na verdade é facilitar a vida dele, é facilitar o dia a dia dele. O aplicativo é para isso, é para facilitar a vida dele. Mas ele às vezes não sabe como facilitar da melhor forma. Ele não sabe a melhor forma de facilitar a vida dele. Muitas vezes ele não sabe disso. Certo? Então o que acontece? Aí ele estava precisando disso aqui, mas aí explicou assim. Certo? E o analista do software, o líder do projeto, né? Entendeu assim. Aí quando passou para o analista explicar, o analista explicou dessa forma. Aí o programador entendeu assim, o cara que vai desenvolver mesmo, vai meter a mão na massa, entendeu assim. Mas ele entendeu assim, mas projetou, mas fez assim o aplicativo, certo? Foi feito um teste de carga, primeiro teste de carga quebrou com a borboleta, certo? Os testadores receberam a primeira versão assim, certo? O suporte instalou isso no cliente. Um negócio incompleto. Cobrou uma montanha russa. Certo? E aí começou a consertar, começou a dar os remendos, ficou assim. Assim é como ele foi planejado. O planejamento dele. Né? Quase nada, só a sombra. Certo? O pessoal de marketing vendeu assim, ó, todo bonito, todo cheio de coisa. E aqui a forma com que ele foi anunciado. Né, uma coisa diferente, coisa de destaque. Aqui o prazo que ele foi entregue, a árvore já morreu há muito tempo e ele foi entregue fora do prazo. Solução para alguns problemas, acaba com o software, destrói o software todo. Resultado do efeito Digi, que é uma sobrecarga de acessos simultâneos, aí tome fogo lá, pipocou tudo. Aqui é a versão livre, porque software, o pessoal quer usar software de graça, tem muitos softwares gratuitos aí. Aí o pessoal, o software livre é um negócio parecido, bonitinho, certo? E tem um complemento essa é a figurinha padrão. Tem um complemento dela. Deixa eu apertar aqui, não foi não. Agora. Provavelmente. Foi feito. Estou falando aqui no chat, foi feita por um usuário do Linux. É bem provável. Aqui é um complemento. Aqui são os testes, né? A primeira interação de testes. Aí a segunda. Aí, isso aqui, ele foi feito assim. Aí chegou o analista, rapaz, isso aí dá certo, não, faça mais. Aí ele fez assim, aí, rapaz, faça mais. Aí fez assim, rapaz, faça mais. Fez assim, rapaz, ainda tá errado. Aí fez assim. Aí fez um protótipo para testar. Não deu certo, não. Refaz, faz de novo. Aí até chegar no que realmente a gente queria. Precisou de várias mostradas, ó, aqui tá errado, aqui tá errado, aqui tá errado. Até chegar no certo, precisou de várias interações. Essa figurinha é interessante para mostrar que software é um negócio complicado de se fazer. Certo? Software, assim como projeto de você construir um prédio, construir uma ponte, não são coisas fáceis. Né? Qualquer riozinho, a ponte cai, o prédio cai e o software não funciona. Certo?
Software, escrever um software, você escreve o algoritmo, né? O algoritmo seria a receita do software. E escrever um algoritmo, quando o computador recebe um algoritmo que vai interpretar, que vai entender aquele algoritmo para fazer o software funcionar, se você errar um ponto e vírgula, o ponto e vírgula é um caractere-chave na programação. Se você errar um ponto e vírgula, o seu programa está inteiramente errado. Ele é dado como errado. O computador não aceita o menor ponto e vírgula de erro. Ele não aceita. Ou ele está perfeito, ou ele não está. Não está, não existe. Certo? Então, para você atingir essa qualidade, requer muito estudo, requer muita atenção, muito cuidado e muitos testes. Muitos testes. Certo? Então isso é bem importante. Às vezes, o grande erro das pessoas que contratam software é você, às vezes, pedir uma coisa e dizer assim, isso aqui é simples, você faz rapidinho. Rapaz, isso não existe não. Isso não existe nada rapidinho na programação. O cara contrata um software, aí daqui a pouco, eita, pai, lembrei de uma coisinha para você botar aqui no software, só uma besteirinha aqui, bota aqui. Eu sei que você vai botar aí rapidinho. Não. Qualquer alteração no projeto requer novo recálculo de tempo, de custo, de pessoal, certo? Por mais simples que possa parecer na visão de quem está pedindo, na visão de quem vai fazer, não existe nada simples. Nada. Certo? É como uma ponte. Você está aqui fazendo uma ponte. Rapaz, a ponte, podia ser um pouquinho mais para a esquerda aqui, ó. Não, meu amigo, se for um pouquinho mais para a esquerda, eu vou ter que calcular de novo se o tamanho ainda é o mesmo, se aquele solo ali comporta receber. Porque se você bota um pouquinho para a esquerda, muda tudo. Não é assim, é só um pouquinho aqui, é só meio metro aqui para a esquerda. Não, mas meio metro para a esquerda numa ponte, num projeto de uma ponte, faz diferença. E aqui no software, qualquer botãozinho a mais, a diferença é muito grande. Só quem realmente faz software, implementa software, que vai entender o quão é complicado botar um botãozinho para aparecer uma besteirinha na tela. Certo? É complicado, demorado, trabalhoso e custoso. Certo? Você só sabe realmente quando você vai fazer o software. Quanto tempo já perdi por causa da besteirinha? Besteirinha não existe. Qualquer coisa, mas só queria que em vez de azul fosse vermelho. Meu amigo, eu já vi coisa que para trocar de cor. Mas no Word eu troco rapidinho. Eita, não tem nada a ver os aplicativos de usuário, né, o Word e o Excel, com a programação. Às vezes trocar a cor de algum componente é extremamente complicado, difícil, trabalhoso. O cara tem que ler não sei quantos artigos para poder trocar de cor de uma coisa. Trocar a cor. Era azul, botar vermelho. Às vezes isso dá um problema muito grande. Não é fácil. Então, se vocês não têm experiência em programação e forem falar com alguém para fazer algum projeto, muito cuidado. Porque até uma mudança de cor tem mudança de cor que dá. Tem algumas que não, mas a maioria dá muito trabalho de fazer. Não é simples. Certo? Então, fica o recado aí. Aí o pessoal aqui no chat aqui, aí você conserta o erro, surge mais 3, com certeza. Na hora que você conserta um erro, surge outro. Né? É que nem aquele lençol curto, né? Você cobre a cara, fica o pé de fora. Você cobre o pé, fica a cara de fora. Erro de software é assim, você corrige um, aparece outro. A correção que você fez para aquele erro gerou um outro erro. As correções geralmente geram novos erros. Isso acontece muito. Isso aí é normal. Certo? Aí você percebe que esqueceu de fechar as aspas. O cara esquece de fechar as aspas, usando uma linguagem C, usando uma linguagem Delphi, usando um Java. Você esquecer de fechar as aspas, ele vai aparecer lá como se tivesse 50 milhões de erros. Cada linha, as linhas posteriores da sua receita vão estar todas erradas. Vai ver, tem 50 erros ali. Na verdade, foi porque você esqueceu de uma aspa. Mas computação é assim. Você esquece de qualquer caractere, o erro é grande. Às vezes não é nem fácil de você achar. Certo? Eu já fiz vários programas, eu digo a você.
às vezes, uma mudança de cor, eu já perdi mais de uma semana para trocar uma cor de cor. Trocar um negocinho de cor. Aumenta aí a letra, rapaz. Não peça para. Ó, não peçam para ninguém aumentar a letra. Pronto. Em aplicativos. Não, não peça. É uma coisa assim que é inviável. Aumento de letra, realmente, interface gráfica com o usuário. Depois o cara fez a interface todinha. Vem alguém e manda aumentar a letra, meu amigo. Pode ter certeza, velho. O programador vai pegar você assim, com aquela maior raiva do mundo. Ah, mas tá pequeno, não tô conseguindo ler, não. Vá usar um óculos. Usa uma lupa. Não peça para aumentar a letra, não, porque a não ser, claro, que você for pagar, né? Ah, não, aí, claro, você está pagando, né? Ah, você quer que aumente a letra aqui? Mais R$ 2.000 aqui no software para aumentar a letra. É assim. Ah, isso tudo, que absurdo, para aumentar uma letra. Ah, é só uma? Só uma eu faço por 1.000, porque pensei que era duas. É só uma eu faço por 1.000. É assim, entendeu? Aí tudo bem, tá pagando, ninguém reclama não, né? Mas se for de graça, é bom pensar de novo. Então, existe normas de qualidade, normas ISO, né? ISO é uma grande padronizadora das coisas, certo? E a ISO, aprovada pela ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né, gerou um protocolo, né, com algumas características do que é a qualidade. Né? Então, nós temos aqui as características: funcionalidade, certo? É aquele software que faz as funções que deveria fazer, certo? A finalidade dele, né? O destinamento do software, ele atende aquele destinamento. Confiabilidade, certo? As informações prestadas, elas estão corretas, certo? Isso ao longo do tempo. Ah, eu gravo uma informação aqui hoje. Daqui 10 anos, eu vou lá olhar aquela informação. Ela está lá ainda? Está igualzinho com o que eu gravei? Se tiver, então nós temos aí boa confiabilidade. A questão de usabilidade, que é a facilidade que o usuário tem em aprender o software, certo? É claro que alguns usuários aprendem mais rápido que outros, mas aí o seu software tem que se adaptar. O software tem que ser adaptável, ele tem que ter estratégias para usuários experientes usarem de uma forma e outra estratégia para usuários iniciantes usarem o mesmo software. Então, as boas interfaces têm estratégias diferentes para tratar um usuário experiente, certo? Que já decorou todos os Ctrl+V, Ctrl+Y, Ctrl+T da vida, e aquele outro usuário que não decorou ainda, que não trabalhou com isso ainda, que gosta de ficar só clicando no mouse, por exemplo, sem apertar Ctrl. Então, tem que ter as opções todas disponíveis para os meus usuários, certo? A eficiência que trata aqui do tempo, os tempos envolvidos, né, os recursos e os tempos envolvidos são compatíveis com o que a gente espera do produto, certo? Então, se o produto roda num tempo correto, qual é o hardware que eu vou precisar para rodar esse software, né? Então, foi especificado corretamente. Ah, é para rodar no celular. Ele roda nesses celulares aqui, que é o meu objetivo, certo? Manutenabilidade, a facilidade, acho que isso aqui é o mais difícil. A facilidade com que você tem de fazer correções, atualizações e alterações, certo? Acho que o mais difícil você fazer mesmo é isso aqui. É deixar o seu código fácil para que eu possa corrigir algumas coisas, atualizar algumas coisas e alterar algumas coisas, certo? Portabilidade, para que ele possa rodar em vários tipos de hardware, por exemplo, no celular, que ele roda em várias marcas, em vários modelos, em vários tamanhos de tela, né? Então é a chamada portabilidade. E, assim, pela ISO, essas são as características básicas do software, certo? Aí nós temos as métricas que são mais quantitativas, né? Que tem um valor associado, um valor envolvido, certo? Então, qual é a necessidade das métricas? Analisar a qualidade e produtividade do processo de desenvolvimento e manutenção, certo? Bem como o produto de software construído. Ele vai analisar a produtividade do processo de criação, se o processo de criação cumprir os prazos, certo? Qualificar a performance técnica dos produtos, saber se o produto
tem uma mantenibilidade boa, ou seja, se eu consigo dar manutenção nele da forma correta, da forma melhor possível, certo? Independentemente de decisões de desenvolvimento técnico e implementação. Então, a parte de desenvolvimento, ela não deve estar atrelada à parte de planejamento. Isso que ele está falando aqui. Eu planejo um software e eu posso desenvolver ele em várias ferramentas diferentes, em várias técnicas diferentes. E essas métricas, elas vão comparar a produtividade de diferentes metodologias, né? Diferentes técnicas, diferentes formas de fazer. Porque, às vezes, para criar um mesmo produto, eu tenho várias técnicas diferentes que eu posso aplicar. Eu vou mostrar algumas delas, certo? E eu posso comparar qual dessas técnicas é a mais apropriada para o meu produto, para o meu software, certo? Porque isso varia bastante. Essas métricas, elas variam bastante, certo? Vamos lá. Então, eu tenho as métricas diretas, que é o custo. Eu vou dar um valor. X vai custar 10 mil reais, ponto. Então, um valor preciso, né? O esforço aqui, vou dizer quantas pessoas em quanto tempo, certo? Então, vou precisar de 10 pessoas para fazer esse software, ele em 3 meses. Quantas linhas de código? No final, a gente vai ter aqui 5 mil linhas de código. Claro que linha de código a gente não prevê antes, né? Vê depois no final. Mas é uma métrica do software que eu posso utilizar. A velocidade de execução em relação à minha CPU, certo? A memória que eu vou gastar, quanto de memória RAM, memória real eu preciso para rodar esse aplicativo, quantos erros ele gerou durante os testes, durante o uso do usuário, né? Na primeira semana, quantos erros aconteceu. É uma métrica precisa, quantitativa. Né? E eu tenho as métricas indiretas, a funcionalidade, ele atende ao que foi pedido, aí às vezes atende em partes, atende uma coisa, não atende outra, certo? A qualidade, que eu já disse que é difícil medir, né? Tem aquelas métricas que eu mostrei agora. A complexidade, né? A dificuldade de você poder usar o software. A eficiência, ver se ele realmente está executando na máquina que foi prevista para ele executar. A confiabilidade dos dados, será que estão confiáveis daqui a 10 anos? Mas como é que eu vou saber daqui a 10 anos? Né? Às vezes é difícil de medir, é uma coisa precisa, certo? E a mantenibilidade, é fácil acrescentar ou fazer correções? Às vezes é fácil uma parte e não é fácil em outra. Às vezes mudar a cor da letra é fácil, mas aumentar a letra é difícil. Então, tem vários níveis de mantenibilidade, vários níveis de funcionalidade, não são métricas quantitativas como essas aqui. Essas aqui eu tenho uma coisa mais precisa de cálculo, certo? Beleza. Aí vamos começar a pensar no nosso projeto. Vamos começar a fazer o nosso software, né? Esse software, esse planejamento é feito em 4 etapas. A ativação, especificação, desenvolvimento e operação. São as 4 etapas básicas do desenvolvimento do software, certo? A primeira é a ativação. Ativação é quando o cliente chega na sua empresa de software e quer contratar o software, certo? Você tem que entender, nessa fase, você tem que entender, certo? O que é que ele está querendo. Qual o objetivo dele? Não com o software em si. Eu quero um software para fazer um cadastro de clientes. Não. Certo, mas para que você quer um cadastro de cliente? Certo? Você tem que entender qual é o objetivo dele no final. Eu quero fazer um cadastro para que eu possa entrar em contato com eles, para que eu possa oferecer meus produtos, certo? Então, um cadastro para que eu possa oferecer produtos exclusivos, né? Conhecer o cliente para que eu possa mandar para o cliente a propaganda que eu acho que ele vai querer, né? Dentro do perfil dele. Então, eu tenho que entender qual é o objetivo do software. O objetivo do software não é fazer um cadastro de clientes. O objetivo do software é fazer com que ele ofereça os produtos de acordo com o perfil do cliente. Então, tem que entender isso. Não é, eu quero fazer um cadastro de cliente. Certo? Isso é o que ele vai fazer, o cadastro de cliente. Mas para que eu quero esse cadastro? Primeira coisa, qual é o meu objetivo? Certo? Basicamente, o objetivo é ganhar dinheiro. Ele quer ganhar mais dinheiro. Mas baseado em que ele quer ganhar mais dinheiro? Ele quer ganhar mais dinheiro oferecendo produtos, mandando mensagem no celular dos clientes dele, certo? De acordo com o perfil, com aquele produto que ele acha que o cliente vai comprar.
certo? Aí eu vou ter que identificar os elementos que o cliente não viu. De repente, isso pode virar um spam, o cliente pode não gostar. É uma coisa que o cliente às vezes não vê. Ele quer mandar a propaganda dele e tal, e sim, se o cliente não gostar. Então, já surge a ideia de que o cliente pode desabilitar para não receber mais, certo? O cliente pode ter a opção de simplesmente não se cadastrar, ou de cadastrar somente por e-mail, para que a mensagem não chegue pelo celular, só chegue se for por e-mail. Então, começa a identificar as coisas que talvez o cara que quer o software, o cliente do software, não viu, certo? Então, e aí ele vai entender os processos atuais. Como é que é feito agora? Agora, eu tenho aqui eu anotei aqui o nome e o telefone dos clientes, fico ligando de vez em quando para oferecer os produtos que chegam. Então, eu tenho já o processo atual. Atualmente é feito dessa forma. Ele anota o telefone dos clientes ali numa caderneta, ou no próprio celular dele, ele escreve ali na agenda dele lá o nome do cliente, o telefone do cliente, e fica ligando de vez em quando para oferecer os produtos. Certo? Então eu tenho o meu processo atual, certo? E aí eu vou identificar onde o meu software vai atuar dentro dos processos que já existem ou criando novos processos, né? Às vezes ele não manda e-mail porque ele não tem um e-mail, certo? Então às vezes eu vou incluir essa nova interatividade, ou às vezes mandar foto, né? Ele liga para o cliente, mas não mostra a foto do produto. A gente já vai fazer um negócio que mande foto e tal. Então, identificar onde é que o software realmente vai atuar. Porque ele chega lá, quer um cadastro de cliente. Aí você faz um cadastro, nome, telefone, CPF e tal, manda para ele. Não, mas aí você tem que identificar realmente o que é que vai servir esse software, para focar ele no local correto. Certo? Aí vem a especificação. A especificação é ele descrever exatamente o que é que vai fazer o software, certo? Veja que primeiro ele estava entendendo como era o que acontecia na empresa, como era o processo, onde ele quer chegar com esse software, é a ativação. Agora o software, eu vou descrever o software, eu vou fazer os requisitos do software, o que é que o software vai fazer, onde ele vai rodar, quantas máquinas ele vai rodar, quanto de rede ele vai precisar, certo? É viável para ele, para essa empresa dele construir o software, certo? Às vezes ele quer o software, mas o software vai custar muito, a base de clientes dele não é tão grande, é só ali no bar e tudo, às vezes um boca a boca ali já resolve melhor do que o software. Pode, mas o boca a boca é melhor do que o software? Pode ser, por que não? Certo? Compensa ele pagar 50 mil num software só para vender numa loja de bairro? Será? Talvez não, né? É um estudo de viabilidade, custo-benefício, certo? Fazer o contrato. No contrato tem que ter aquelas coisas principais: o prazo, o custo, o escopo. Esse tripé aí é um tripé fundamental: prazo, custo e escopo, né? Os requisitos. O que é que vai fazer? E aí, esses requisitos vão estar detalhados, pormenorizados, certo? Inclusive com a dinâmica dos dados, para onde os dados vão, de onde eles vêm, como é que eles vão aparecer na tela, qual o formato deles, certo? E eu vou ter o plano de desenvolvimento, né? Quero chamar 10 pessoas. O que cada um vai fazer? Qual é a parte de cada uma dessas 10 pessoas? Onde é que eles se encaixam dentro do desenvolvimento, certo? Qual é o prazo que cada um tem para fazer tal coisa? Então, fazer todo o plano do desenvolvimento do software. E os riscos, certo? Tem que fazer uma análise de riscos. Por exemplo, se o meu laboratório pegar fogo, certo? O que é que vai acontecer? Eu vou perder tudo? Não posso perder tudo, né? Então, vou fazer aqui um salvamento remoto, num servidor da Google, por exemplo, lá remoto, ou num servidor contratado, né, privado, que eu pago aqui e tal, porque se pegar fogo no meu laboratório, pelo menos o que eu fiz até agora para o cliente está garantido, né? Posso alugar um laboratório provisório só para terminar aquele trabalho do cliente, para não atrasar, certo? Às vezes pegou fogo no laboratório, mas eu não atrasei a entrega do software, porque eu tinha um backup,
aluguei aqui um laboratório rapidinho aqui e tal, para poder retomar os trabalhos e entregar o software no prazo. Então eu tenho o risco, pegar fogo, e eu tenho o plano de risco. Se acontecer isso, vai assim. Se entrar um vírus no meu computador e ele começar a modificar o software, a mexer no software, então tem o risco, aí eu faço as contramedidas. Se acontecer isso, eu vou fazer isso. Certo? Então tem esse plano de riscos também que você deve pensar. É claro que quanto mais experiência você tiver, melhor você pensa nisso, melhor você faz esses ajustes, certo? E aqui a figurinha que fala dos 3 pontos principais que devem estar no contrato, né? O escopo, que são os requisitos, o que o software vai fazer, o custo, quanto ele vai custar, e o prazo que você vai calcular para entregar o software, certo? Esse tripé aqui, e qualquer um desses elementos aqui que esteja errado, você fica ruim na imagem do cliente. Se você cobrar 10 mil, cobrou 10 mil, mas amanhã você viu que vai ter que gastar 12, você vai dizer isso para o cliente? Não pode. Não pode. Você preveu errado, fechou o contrato está ali. O custo está escrito, o valor está escrito no contrato. Você que estimou errado, pague o prejuízo. Certo? O prazo. Aí eu estimei entregar em 6 meses. É 6 meses. Mas vou atrasar 15 dias. O seu cliente vai olhar para você e vai dizer assim: rapaz, esse cara aqui não entrega nada no prazo, não. Se você atrasar um dia, você vai ganhar a fama de quem só entrega produto atrasado. Ponto. E ponto. Mas foi só um dia. É o cara que entrega atrasado. Ponto. Certo? Tem que entregar no prazo, que está no contrato, inclusive. E o escopo, né? O detalhamento, para depois também o cliente não vier e dizer: mas eu pedi isso aqui e você não fez. Aí você vai no contrato: não, você não pediu isso aqui não, aqui o contrato. Ó. Você pediu esse, esse e esse. Tá aqui feito. Esses 3 aqui eu fiz. Ó. Esse quarto aqui você não pediu, não. Se quiser, a gente faz. Novo prazo, novo custo. Se tem novo escopo, novo prazo e novo custo. Você tá todo no contrato. O que você vai fazer, o custo e o prazo. Todo mundo tem que arcar com o que tiver feito de errado no contrato que assinou. Aí depois vai o desenvolvimento. Né? Depois que você fez todo o planejamento, concluiu o planejamento, está com o plano aqui já fechado, com todos os diagramas e tal, nós vamos ver ainda alguns diagramas aí, você vai fazer realmente o desenvolvimento. Você vai botar o negócio no computador, certo? Aí você vai fazer os designers, né, a parte visual, a parte visual não só para o usuário, a interface gráfica, mas também o visual do aplicativo, né, do código, do algoritmo do aplicativo. Né? Algoritmo é a receita, já falei, a receita do software. Para eu fazer um software, eu escrevo o seu algoritmo. Escrevendo algoritmo, eu estou criando um software. Então, eu vou ter que fazer o design, não só o design visual, né, a interface gráfica com o usuário, mas também o design do algoritmo. Com quantas funções ele vai ter, onde eu vou quebrar a função, onde eu não vou, certo? Aí vou ter o design conceitual, são os comandos básicos do meu software, onde vão estar os comandos básicos. A questão da interface, se a interface está fácil de usar, a interface gráfica, né? Se ela é fácil de usar, se o usuário entende facilmente ela, certo? O design de arquitetura, que são os componentes do software, que é a parte interna, esse chamado design de arquitetura, a parte interna. O design do algoritmo, como eu falei, né? Como é que eu vou escrever o algoritmo, em qual é a linguagem de programação que eu vou usar, quais são as estruturas de dados que eu vou usar, qual é o banco de dados que eu vou usar. Então, definir isso aí tudinho, né? Começar a botar para gerar. E os padrões de projeto, né? O padrão de projeto são soluções que já estão prontas. Eu já tenho um cadastro de cliente pronto aqui na minha empresa, certo? Então, eu vou adaptar esse meu cadastro aqui, eu vou ajustar, eu vou seguir os padrões aqui para fazer um cadastro para ele. Então, eu tenho muita coisa pronta e o padrão me ajuda a reutilizar as coisas, né? Encontrar facilmente os erros das coisas, mudar as coisas com mais facilidade. Isso é o padrão de projeto. Aí eu vou realmente implementar, escrever o algoritmo na a minha receita, certo? Fazer o gerenciamento de versões. Hoje eu terminei meu trabalho por hoje, tem ali a versão de hoje. Amanhã tem outra versão. No controle de versões, eu tenho que ter a data que foi feito e o que foi feito.
nesse dia foi feito isso, isso e isso. Pronto. Ali tem aí eu salvo a versão 10. Foi no 10º dia, eu fiz isso, isso e isso. No 11º dia, eu fiz isso, isso e isso. Tá lá a versão 11 do 11º dia e tudo que foi feito, tudo que ela tem de diferente da versão anterior. Então, entre o dia 10 e 11, tem o que de diferente? Tem isso, isso e isso. Está lá, salvo, escrito lá na documentação que foi feito entre a versão 10 e 11. No dia seguinte, versão 12. Então, aí, se eu queria acessar aqui a versão 6, eu consigo acessar qualquer versão de qualquer dia que eu tenha trabalhado. Então, eu vou guardando a progressão dele. Certo? É como um texto. Eu faço um texto no Word de 1000 páginas. Eu escrevo 50 hoje. Aí eu salvo um arquivo do Word com 50 páginas. Aí depois eu pego, né, uma cópia desse arquivo e começo a escrever mais. Escrevi mais 50 páginas. Ele agora tem 100 páginas. Eu vou guardar o Word de 50 páginas e depois o Word de 100 páginas. Aí no terceiro dia eu fiz mais 50 páginas. Aí eu vou ter o arquivo do Word de 50 páginas, outro de 100 páginas, outro de 150 páginas. Então, para cada dia, para cada estágio do projeto, eu tenho uma versão, eu tenho aquele arquivo e tudo que tem de diferente nele. Certo? Isso é o chamado gerenciamento de versões. Isso pode ser feito de maneira automática, né? Tem software que lhe ajuda a fazer isso, ou realmente manual, onde você vai ter que fazer com todo cuidado, né? Para que não haja depois problema. Quando você precisar, ele está lá disponível. Né? A verificação, né? Ver se o software está indo para o caminho certo. Você não vai esperar terminar o software todinho para mostrar ao cliente, para ele dizer, não era assim não. Ó. Aí vai para o contrato, não sei o quê. Não, mas o contrato está aqui, ó. Eu queria assim, você que não entendeu. Aí começa aquele negócio de interpretação, não sei o quê. Você tem que ir verificando e validando, validar. Mostrar para ele dizer, é isso mesmo? Estou no caminho certo? Posso continuar assim? Certo? Validar. E os testes, né? Fez uma coisa, testa. Fez outra coisa, testa. Fez outra coisa, testa. Aí junta tudo, aí vai juntando de 2 em 2 e vai testando. Depois junta de 3 em 3 e vai testando. Junta, vai testando. E tolerância a falhas, né? O tolerância a falhas é uma coisa muito interessante. Imagine que você tem um cadastro de cliente. Aí você preencheu o nome, endereço, CPF, botou um bocado de dado lá, botou a profissão, onde ele nasceu, 50 dados lá, no final ele pergunta assim, digita o estado aqui, o estado da empresa, você bota lá Pernambuco, aí, sei lá, bota PX, errou lá, ia botar o PE, botou PW. Apertou sem querer lá, confirmou, aí ele diz, o estado está errado, PW não existe, ele apagou o cadastro todo para você fazer de novo. Isso é um sistema que não é tolerante a falhas. Ele não é tolerante a falha. Porque qualquer falhazinha, ele perde os dados que ele estava durante o processo de validação. Não pode, né? Eu fiz um cadastro de 50 passos, porque eu errei uma letrinha, eu tenho que fazer tudo de novo. Não pode ser assim, né? Então também tem que ser um sistema tolerante a falhas. Beleza, e aí vem a operação, né? A última fase do desenvolvimento, onde eu vou fazer a entrega. Certo? De que maneira eu vou entregar isso ao cliente? Se são vários clientes, né? Se o cliente tem várias filiais, como é que eu vou distribuir? Eu vou em cada uma? Vou viajar para cada uma? Ou eu mando por e-mail, o pessoal lá instala? Ou eu tenho que mandar alguém da equipe só para fazer um treinamento lá de como instalar? Ou eu faço aqui uma videoaula e mando junto com o software para o pessoal fazer? Certo? Como é que ele vai ser configurado? Quem vai configurar ele? Certo? O treinamento, o pessoal que vai usar para esse treinamento vai ser online, vai ser presencial? Vai ser presencial, certo? Então vou marcar o dia e tal. A utilização e a manutenção, né? Porque você sabe que software sempre tem erro, né? Software sempre tem erro. Então, em algum momento vai precisar de alguma manutenção para corrigir algum erro que você não tinha previsto, né? Depois de tanto planejamento, tanta coisa, você no final deixou de ver uma coisa. Acontece. Certo? E a retirada do sistema legado. Às vezes ele tinha um aplicativo anterior, aí eu já tenho aqui um cadastro de cliente, certo? Aí você fez um cadastro novo, mais moderno, com mais opções, não sei o quê. Você não vai chegar lá, pagar o antigo e botar o seu. Porque se o seu der problema, aí nem uma coisa nem outra. O certo é que o aplicativo ande junto, o antigo com o novo.
Eu instalo o novo sem apagar o antigo. Você vai usando os dois. Você vai usando os dois. Certo? Até o momento em que você tenha segurança para tirar o antigo. Mas a princípio é para caminhar os dois juntos. Não pode ser uma coisa e a outra. Tem que caminhar os dois juntos. Certo? Porque se o seu der problema, aí o cliente fica sem nada. Nem o seu e nem o antigo. Então, ó, eu tenho meu negócio, empresa, certo? Aí eu vou fazer o modelo de tarefa do usuário, quais são as tarefas do usuário, quais são as regras que o meu software tem que seguir, certo? Fazer o modelo conceitual, a regra de negócio, o que é que eu preciso fazer com os meus dados, o modelo lógico, que são as regras da tecnologia, certo? Quais são as regras que meu software tem que seguir, e no final o modelo físico, que é o software propriamente dito, certo? Que é o sistema, e aí ele vai poder representar tanto o projeto e a interface gráfica, o banco de dados, todos os elementos funcionando dentro do meu sistema. Certo? A primeira fase do planejamento, e aí lembrando, né, a gente viu ativação, planejamento, desenvolvimento e operação. A parte do planejamento, que é o nosso foco principal aqui, a primeira coisa é você entender o que o software vai fazer. Fazer o levantamento de requisitos, certo? Levantamento de requisitos. Você tem que entender claramente quais são os requisitos do meu cliente, o que ele vai querer, certo? Precisa ter tempo para maturidade. Eu não posso chegar, fazer uma entrevista com o cliente, ó, como é que vai ser o software? Ah, vai ser assim, assim, assim. Ah, beleza, eu vou fazer. Jamais você pode fazer assim. Você tem que ter um tempo para saber se você realmente entendeu, né, revisar e tudo, antes de começar a fazer. Isso aqui é tudo antes de começar a desenvolver o software. São 3 tipos de requisitos. Os requisitos funcionais é exatamente o que o cliente quer, certo? É o funcional. Ah, eu quero um botão que quando eu clicar apareça uma lista de clientes. Ponto. Então, isso é um funcional, tem que ter esse botão. O não funcional são os requisitos que o aplicativo precisa, certo? Ah, ele precisa rodar num celular que tem uma câmera, sei lá, de 5 polegadas. Uma câmera não, um visor, não, uma tela de 5 polegadas. Então ele precisa rodar nessa tela de 5 polegadas. É o chamado requisito não funcional. Porque não é uma função, certo? É uma coisa necessária que ele precisa, mas não é uma função do software ele rodar numa tela de 5 polegadas. Isso é um requisito não funcional. E a interface, certo? Se tiver um sistema legado, essa interface ela tem que ser moderna e tudo mais, que tenha muita semelhança com o outro. Eu já vi uma vez um caso de um cara que fez um software bem legal, todo planejado, todo bonitinho, todo bem orientado, o código dava manutenção, beleza, certo? Aí ele instalou lá, fez o treinamento, todo mundo entendeu e tudo, e o pessoal começou a usar o software e tal. Quando é com uma semana, o gerente lá liga e diz, rapaz, vem tirar teu software aqui que não tá prestando não. Rapaz, software aqui não presta não. Quando o cara foi ver, era o seguinte, no software anterior, o F3, o botão F3 era para salvar os dados. O usuário apertava F3 e salvava. E no do cara, o novo, o F3 era para fechar sem salvar. Olha, o cara tava 10 anos com o software velho lá, apertando F3 para salvar. Aí nesse software agora o F3 fecha sem salvar. Aí o cara não trabalha. Porque ele passou 10 anos apertando F3 e agora chega o software novo e ele não pode mais apertar F3. Daqui que ele entenda isso, daqui que o costume dele tire isso dele, você já perdeu milhões de horas de trabalho aí. Então, porque ele não pensou no software legado. Ele não viu esse detalhe. Certo? Ele teve que ir lá no código, alterar para que F3 salvasse, né, para que ele pudesse, o software rodar realmente e funcionar da forma correta. Certo? Então é isso aí é a interface com o usuário que tem que estar preocupado se tiver algum sistema legado, alguma coisa anterior, tem que levar em consideração. Ah, mas o F3 não é para salvar. Sim, normalmente não é para salvar. Mas naquele sistema legado era. E se você quer substituir ele, você não vai pegar um cara que está há 10 anos apertando F3 e mandar ele para apertar outra coisa.
Ele até vai apertar outra coisa, mas no dia a dia ali, né, no corre-corre, vê um cliente, vê não sei o quê, vai empurrar F3 aí para cima e vai dar errado. Então tem que ter cuidado também com os sistemas legados, né? Então, aqui um exemplo, né? O funcional, aqui um exemplo de funcional, o sistema provê resultados em formato de tabela. Eu quero que quando eu lá, clientes que morem no bairro tal, aí vem uma tabela, ele mostra a tabela. Então isso é funcional. O sistema tem que gerar uma tabela com os resultados. Isso é o que o cliente quer. Ele quer isso aqui. Então não funcional. A tabela tem que estar visível na tela, de qualquer tamanho. A tela do meu celular aqui, tem que estar a tabela inteira. Vai ficar pequena. O cliente quer inteira. Bota inteira. Claro, se vai ficar pequeno, você tem que ter uma função lá para que ele aumente, para que ele possa clicar aqui em uma parte e a parte se expande. Mas ele quer a tela inteira. Ele quer a tabela inteira dentro de uma tela. Se ficar legível ou não, não interessa. É um requisito dele. Tem que botar. Funcional. Tabela resultado na tabela. Não funcional, tabela inteira na tela. Você vê que os resultados é funcional. Né? O ajuste da tela aí é não funcional. Interface, ter a opção de gerar a tabela sem alguns dados. Eu quero os clientes desse bairro, mas só os que são mulher. Porque é um artigo feminino, então eu quero só as mulheres. Então eu vou gerar a tabela sem esses dados aí. Então vai ter uma interface que vai me mostrar que eu possa escolher quais são os dados que eu quero ver, os dados que eu não quero ver, para que ele monte a tabela só com o que eu quero ver. Aí são exemplos de requisitos, certo? Então, no processo de levantar os requisitos, eu tenho que compreender o domínio, certo? Compreender a aplicação na sua totalidade. Eu não posso começar a programar sabendo só uma parte do software. Tem que saber o software como um todo. Todas as funções dele devem estar bem claras na minha cabeça para que eu possa começar a desenvolver, certo? Eu tenho que definir de que maneira eu vou coletar os requisitos, certo? Como é que eu vou interagir com os stakeholders? Stakeholders são as pessoas que estão envolvidas no processo, certo? Então, como é que eu vou entrar em contato com os usuários? Como é que eu vou marcar a reunião? Como é que eu vou coletar os requisitos? Eu tenho que definir isso aí. Porque às vezes o cara contrata um software, mas o cara está ocupado e tudo, você, rapaz, eu marcar a reunião para definir. Não, bora, amanhã, depois e tal, e não marca. E você que fez o seu cronograma todinho, vai começar a perder o cronograma por causa dele. E no final ele vai dizer, você não entregou no prazo. A culpa é sua. E é sua. Mesmo que ele tenha demorado para marcar a reunião com você, a culpa do atraso é sua. Que quando fez o contrato, não botou para ele assinar lá, dizendo que ele tinha que marcar reunião toda semana, pelo menos um dia, uma vez por semana. Você botou isso no contrato? Não botou não, então a culpa é sua mesmo. Certo? A culpa é sua. Você tem que estar tudo bem especificado. Como é que vai ser as reuniões, quanto tempo eu tenho. Eu tenho que entrevistar aqui os atendentes. Mas eu não posso tirar o atendente todos do balcão ao mesmo tempo e deixar o balcão vazio, certo? Não posso fazer isso. Também não posso entrevistar o atendente fora do horário de trabalho dele, porque aí eu tenho que pagar hora extra. Então, eu tenho que entrevistar ele sem poder tirar ele do balcão, mas e dentro do horário de trabalho dele. Mas sem atrapalhar o serviço, ou não, vamos atrapalhar, tira um, deixa só um, vamos marcar no dia que tenha pouco movimento. Qual dia que tem pouco movimento? Tal dia de quarta-feira que é fraco, então vamos marcar nas quartas-feiras. Já deixa isso no contrato. Né? A classificação, né, essa atividade é considerada um conjunto não estruturado de requisitos, certo? Quais são a estrutura que eu vou usar para os meus requisitos? E eu vou reagrupar as formas de requisitos em grupos. Eu vou mostrar ainda quais são as formas de coleta de requisitos. Resolução de conflitos. Eu tenho 2 usuários. Um disse, a tela tem que ser azul. Aí o outro diz, a tela tem que ser vermelha. Não, tem que ser azul. Não, tem que ser vermelha. Não. Se for vermelho, eu não vou usar, não. Tem que ser azul. E o outro, não. Se for azul, não tem quem use. Tem que ser vermelho. Pronto. E aí? E agora? Os 2 são os sócios da empresa. Sócio 1 e sócio 2. Só tem os 2. Um que é azul, outro que é vermelho.
E fica aquela briga. Não, eu quero vermelho. Não, só se for azul. Você tem que ter lá no contrato também. Como é que vai mediar os conflitos, certo? Vou criar aqui uma funçãozinha para quando o usuário logar, ele vai ver se o login lá é fulano, vai aparecer a tela azul. Mas se for outro login, e fulaninho vai ser vermelho. Certo? Então faça esse requisito aí. Porque é um conflito. Então vamos atender os dois. O cara dá o login e a senha dele, a tela aparece na cor que ele quer. Certo? Definição de prioridades. Certo? Quais são os requisitos mais importantes? O que é mais importante no meu esquema de funcionar, de requisitos? E como é que eu vou verificar os requisitos depois? Como é que eu vou validar, né? Mostrar a ele. Já fiz isso aqui, vamos ver se está certo, vamos ver se está no caminho certo. Certo? Então, são alguns elementos importantes no processo de levantamento de requisitos. Certo? Falhas no levantamento. Pode acontecer de eu levantei o requisito, fiz de tudo, e no final faltou alguma coisa que eu não tinha percebido, que eu não chequei, eram muitas funções e alguma passou desapercebida, certo? Alguma coisa não está de acordo com a realidade, eu fiz o cadastro lá, o cara botou o endereço lá, certo? Só que, sei lá, nome da rua, número da rua. O cara mora num prédio, tem que botar um apartamento. Não tem apartamento lá para botar, ó. Rapaz, não tem esse campo do apartamento. Tá pensando só na rua, numa casa. Esqueci do cara morar no apartamento. Certo? Então, é uma coisa que não está de acordo com a realidade. Porque, na realidade, alguns clientes moram em apartamento. Então, tem que estar lá o nome do edifício, tem que estar lá o número do apartamento, tem que ter um espaço para colocar essas coisas. Certo? E as gambiarras no requisito, né? Você não entendeu direito, aí faz uma coisa assim, mais ou menos. Né, que parece, né? Então tem que ter cuidado com isso aí. Algumas técnicas para levantamento de requisitos. Vamos ver agora algumas técnicas para eu entender os requisitos. O primeiro é o ponto de vista. Ponto de vista é o que cada usuário vai querer do sistema, porque às vezes eu tenho o atendente, aí tem o gerente, tem o dono, tem o próprio cliente da loja dele, que também pode usar o sistema, ou não. Certo? E aí o que eu tenho? Aqui, por exemplo, é um sistema para consulta, certo? Marcar consulta médica. O paciente, ele vai usar o sistema? Vai. O que ele pode fazer no sistema? Ele pode marcar uma consulta, ele pode receber o resultado da consulta, ou o laudo do exame, ele pode ser atendido, ele pode cadastrar um convênio dele, um convênio médico, ele pode pagar o procedimento, né? Se não tiver convênio, vai ter que pagar em dinheiro, então gera o boleto e tal, certo? A recepcionista, a atendente lá, pode fazer o quê? Pode cadastrar um paciente, pode verificar se ele está cadastrado, pode fazer um agendamento, um atendimento, pode ver as guias dos convênios, pode preencher o atendimento, dizendo qual método que ele vai ser atendido, confirmar que foi feito o atendimento, emitir um recibo e tal. Então tem aqui as funções, todas as funções por cada ponto de vista, de cada usuário. Obviamente que eu tenho lá 4 recepcionistas, vou ter 4 listinhas dessa aqui. Pode ser as 4 listinhas iguais, pode ser as 4 iguais, vou ter as 4. Fulana de tal, ela vê assim, a outra fulana vê assim, certo? Então é uma para cada pessoa envolvida. Mas eu tenho 55 recepcionistas. Aí eu posso agrupar, né? Posso pegar uma amostragem e tudo. Eu posso entrevistar todas e de repente fazer os mais, né? A amostra maior, a amostra menor. Cenários e análise da tarefa, certo? Essa técnica de levantamento de requisitos, ela monta os cenários do dia a dia. O que vai acontecer naquele dia? Vai acontecer tal coisa, certo? Aí eu monto o cenário, o cliente chegou, e agora? Aí tem um passo a passo. Aí eu vou fazer a sequência esperada do passo a passo, certo? Sequências que podem gerar erros, as opções que vão aparecer na tela e o estado do sistema após a interação. Então faça uma coisa assim, por exemplo, chegou o paciente, cenário normal, ou seja, se der tudo bem. O ambiente vai ser aonde? Na clínica. Então não vai ser online.
Vai ser na clínica, ele tem que ir lá. Nessa clínica, nesse atendimento, tem um computador com o sistema nosso instalado. Isso é o ambiente. Tem um computador com o sistema instalado. Não é para celular, não é online, é uma máquina com ele instalado. Certo? Quem são os atores? Tem que ter o recepcionista e o paciente. Certo? Aí o paciente chegou, roteiro, o paciente chegou. Solicita o atendimento, entrega o convênio. Eu quero atendimento, está aqui meu convênio tal. E a guia. Né? É um consultório que vai fazer exame. A recepcionista recebe o cartão de convênio e a guia, checa se é credenciado, aí pode ter uma opção lá no sistema para ele checar se é credenciado, certo? Checa se o paciente está cadastrado já, se não tiver, cadastra, certo? Se já tiver, ou não tiver, ou depois que ele cadastrou, faz o atendimento, cadastra o atendimento, confirma, emite o formulário de recebimento de laudo, certo? Entrega para o cliente. Seria um normal, certo? Seria um passo a passo normal. Então eu listo cada coisa que pode acontecer, certo? Cada situação que pode acontecer. Aqui seria o cenário normal. No cenário negativo, qual é o ambiente? Mesma coisa, recepção da clínica, com o computador instalado e o software instalado. Atores, de novo, paciente recepcionista. Paciente entrega, né? É solicitado, entrega o cartão de convênio e a guia. Recepcionista recebe o cartão, certo? Aí chega lá, eita, ó, seu convênio aqui é credenciado, a gente tem um convênio aqui, mas para a sua doença aqui, para o seu exame, não tem nenhum médico aqui que faça nessa clínica. A gente aceita seu plano, só que nessa clínica não tem nada que nenhum médico que possa lhe atender para esse seu exame aí, certo? Ou uma outra situação, o paciente não está cadastrado, esqueceu o CPF, eita, não tem o CPF não. Eu mando ele voltar, ou eu posso procurar ele na base de dados da Receita. Então, tem todo um trâmite aí. Emissão de formulário de recebimento de laudo não acontece devido ao problema da impressora. A impressora está quebrada, e agora? Eu posso mandar o laudo por e-mail? Eu tenho que mandar ele vir depois? Eu posso gerar um PDF e mandar uma mensagem para ele no celular? Então, é coisa que pode acontecer. A criança, trazida pelo paciente, desconecta o computador. A criança foi lá e desligou lá o computador do cabo. No meio do cadastramento, puf, apagou tudo. E agora? Será que eu vou ter que fazer todo o cadastro de novo? Eu estava no meio da tela do cadastro, está terminando. Eu nem cliquei em salvar ainda, estava terminando o cadastro. Aí a criança lá, aquela bendita criança, puxou o cabo, apagou tudo. Será que eu vou ter que fazer tudo de novo o cadastro? Espero que não, né? Espero que não. Aí eu faço o diagrama do cenário, certo? Diagrama do cenário. Aqui os acontecimentos com o paciente e aqui com a recepcionista. Então o paciente chega, solicita atendimento, entrega o cartão e a guia. Recepcionista recebe a guia, checa se tem convênio, checa se está cadastrado. Se não tiver, cadastra. Se tiver, vai direto para o atendimento, depois entrega o formulário, o paciente recebe o formulário e beleza. Terminou essa tarefa. Certo? Esse cenário. Então tem aqui, cada cenário para acontecer, ele vai fazer essa checagem. Porque ele valida com o cliente, ou com o usuário, né? Ele vai chegar com o recepcionista, é assim que funciona? Faltou alguma coisa? Aí a funcionária, faltou, porque se for o convênio da marca tal, ele tem que trazer também uma autorização do convênio. Olha, aí a menina já diz, se for um convênio, sei lá, da empresa X exige que ele traga um comprovante de que foi aprovado. Aí eu vou dizer para o meu paciente, aqui tem que ir lá no convênio e pedir uma aprovação lá. Tá aqui. Então já tem uma coisa aqui a mais. Ele olha isso aqui, ele já lembra de uma coisa, mas se for para tal exame, tem que incluir também aqui, tem que fazer um cadastro dele especial aqui para esse tipo de exame. Alguma coisa assim. Certo? Beleza. Uma outra técnica, tá claro, pessoal, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, mandaram o link da frequência. Não, vai ter link de frequência não. No final eu abro aqui no chat mesmo.
Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, vocês podem interromper, viu? Para no meio assim, não espera eu terminar a aula todinha para não. Ah, professor, aquele slide 10 que você falou. Não, aí já passou, né? Já perdeu o ritmo da coisa. Certo? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, interrompa. Professor, para isso aqui, peraí, volta aí. Entendeu? Para a gente já ir, né? Com o embalo. No embalo, porque depois perde o embalo e fica mais difícil explicar as coisas. Próxima técnica para levantar os requisitos é a etnografia. Qual é a etnografia? A etnografia é você vira o fantasma. Você fica lá na empresa observando, só observando, você não pergunta nada a ninguém. Você fica lá o dia todo sentado olhando o pessoal trabalhar. Aí você entra, a pessoa chega lá, chega o paciente, dá os dados, você fica só olhando. Né? Aí você fica olhando e anotando, né? Ah, o paciente deu aqui o documento tal e tal. A mulher botou lá no cadastro dele o nome dele, apareceu ali, certo? Ou então não tem sistema, foi na fichinha manual. Foi na fichinha manual, puxou a fichinha dele. Ou então não tem fichinha, mandou ele preencher de caneta ali na fichinha os dados dele. Aí vai anotando, sem perguntar nada. Você não interage. Você é um fantasma. Tá ali só observando e anotando, observando e anotando. Certo? Geralmente, para fazer etnografia, o bom é você perguntar quais são os dias mais movimentados, né? O dia mais pesado. Ah, no começo de mês. Começo de mês, o pessoal vem na rua sacar o dinheiro, aproveita para fazer exame, aproveita para fazer não sei o quê. Aí enche aqui mais. Beleza, então você vai vir nesses dias, você vem. Nesses dias e nos outros também, né? Você vem num dia de muito cheio, um dia vazio, um dia mais cheio, para ir só observando. Porque às vezes a pessoa está explicando a você como é o serviço dela, mas não lembra de tudo. Aí chega um cliente que vem de outro país. Ah, não, mas de outro país tinha que ter também o passaporte. Isso ela nem lembrava, ó. Tinha 5 anos que não vinha ninguém de estrangeiro na clínica. Mas aí lá, de repente, apareceu, você estava observando, apareceu, ou você se lembrou disso, tal, anotou para perguntar depois, né? E aí a etnografia acontece, né? Pode acontecer essas coisas. Então você vai observar, sem interagir, sem perguntar nada. Só vai olhar, certo? Você vai identificar o que é que você precisa olhar, né? Às vezes tem empresa que tem negócio de segurança, né? Sigilo de dados, você não pode ficar olhando tudo, certo? Então você vai observar o que é que você precisa olhar e se você pode olhar, certo? Registrar tudo que foi recebido ali, que foi anotado, registrado, sempre documentando isso. Ah, eu recebi isso, recebi aquilo. É a etnografia. É um método bem interessante. Eu já fiz, inclusive, com etnografia, software com etnografia, e realmente, às vezes na hora que casualmente, né, na hora que você está lá, acontece uma coisa assim, que não é típica, não é do dia a dia, mas aconteceu naquele dia que você estava lá e você, eita, isso aqui no software, né, pode ajudar, pode dar um grau aqui. Workshops e JADs. O workshop é uma reunião estruturada, certo? É uma reunião planejada, certo? Pode haver dinâmicas de grupo, então faça aquele joguinho dinâmico, quando o pessoal se levanta e tal, joga umas imagens. Ó, quando você vê essa imagem aqui, você pensa o quê? Caramba, eu penso não sei o quê e tal. Parece que não tem nada a ver com software, sabe? Mas na verdade você está querendo saber muito do jeito do seu usuário. Porque às vezes, pessoal, você está trazendo um software. Aí o cara do arquivo lá, aquele cara do arquivo que arquiva as fichinhas de papel, vai dizer, rapaz, esse software aí, vou perder o emprego, ó. Eu vou dizer tudo errado para esse cara aí, para ele fazer tudo errado e o software não vingar. Pode acontecer isso, entendeu? O funcionário não quer o software e vai boicotar, vai dizer tudo errado. Vai fazer tudo errado. Quando você estiver ali observando, ele vai fazer tudo errado. E aí, esse tipo de trabalho, você percebe essas coisas. Aquele cara que não está muito satisfeito, que tá ali meio triste e tal, ele pode estar ali atrapalhando, dizendo coisa errada para você. Mas tem que validar as cores dele depois, certo? Então faz uma reunião estruturada, onde você os usuários vão se confrontar. Tem 4 atendentes, vamos botar as 4 para conversar aqui, ó. Peraí, se chegar um paciente assim, você faz o quê? Aí vou perguntar para a atendente 1. Mas se for assim, aí pergunta para a atendente 3. E for, né, faz aquele joguinho, aquelas perguntas e tal, e deixa a discussão correr. Às vezes alguém quer falar alguma coisa, aí você deixa a pessoa falar e vai anotando, aí faz uma dinâmicazinha.
o pessoal se soltar também, o pessoal se acostumar com você. Porque você é uma pessoa estranha na empresa. Você quer mudar o serviço dela, ó. Ela faz há 10 anos com fichinha de papel. Tu quer mudar o negócio, cara. Ninguém gosta de mudança, não. Mudança é ruim. Tem gente que gosta, né? Mas a maioria não gosta, gente. A verdade é essa. Ninguém gosta de mudar, não. Acha que vai ser difícil, acha que vai ser demitido, acha que vai acontecer um bocado de coisa ruim. Mas você tem que liberar a galera. O pessoal tem que ficar calmo, tem que ficar tranquilo. Tem que saber que é para melhor. Certo? Que ele não vai perder o emprego, mesmo que ele vá perder o emprego. Você não pode dizer isso ao cara. O cara tem que estar relax, tem que estar relaxado, tem que estar lhe ajudando. Certo? Então o workshop é para isso, é para você fazer essa ponte, relax, exatamente. Relax. Certo? O pessoal tem. O medo de piorar é grande. Porque o cara pensa, assim tá bom. Se assim tá bom, qualquer outra coisa é ruim. Porque assim tá bom. Se for para você mudar, não é ruim. Porque no mínimo, mesmo que seja melhor, no mínimo eu vou ter que reaprender as coisas. Isso é ruim. Eu não quero mais estudar nada. Então, às vezes, até o melhor, para mim, é pior porque eu vou ter que aprender. Até que eu aprenda, eu vou passar aí 2 meses penando. Não quero. Certo? Então é isso aí. Então, esses workshops, esses JADs, é isso. É você relaxar o povo. Fazer o povo colaborar com você. Senão, né, não dá certo, não. Senão não dá certo. Certo? Agora, não pode ser qualquer jogo, não. Tem que ser jogo direcionado, já focado naquilo, focado no requisito, certo? Aí você faz um joguinho, ó, vou fazer aqui um teatrinho, você é a atendente e você vai ser o paciente aqui. O paciente estressado, aí a pessoa chega, eu quero ser atendido, que eu pego fila, que não sei o que, então faz um teatro e tal, faz um joguinho e tal, workshop. Beleza, aí o pessoal relaxa, o pessoal começa a soltar os requisitos para você, certo? Outra forma é a prototipação, criar um protótipo, criar assim um visual. Você começa com um protótipo de baixa fidelidade, certo? Que é bem legal. Faz um negócio de baixa fidelidade para ver se o pessoal gosta. Por exemplo, aqui, ó, o software. Eu fiz o software na caneta. Aí, ó, você clica aqui, você está aqui nessa telinha aqui, aí você clica aqui, ó, Érica, que é o nome da cliente, Érica, aí aparece os produtos que Érica comprou na minha loja, olha, tudo bonito, vai aparecer assim, tudo bonitinho, com a barrazinha aqui de rolagem, aperta aqui o botãozinho, aparece outros produtos, aí eu aperto aqui, aparece uma telinha, com minhas funções, se eu clicar aqui em alguma coisa, vem para cá, certo? Então, assim, o usuário olha, realmente esse software aqui está me ajudando, para me ajudar aqui. Podia ter também um outro botãozinho aqui e tal, né? Podia ter um botãozinho para fazer não sei o quê. Aí você vê se é possível, se não é e tal, se está dentro do escopo, tá? Mas aí os caras vão estimulando você, certo? Pode ser de alta fidelidade, aí feito no computador mesmo, né? Feito bonitinho e tal no computador, que ele possa até fazer alguma interação, certo? Obviamente que o protótipo não é feito de todo jeito. Geralmente você faz o protótipo daquelas partes que você está precisando de mais requisitos, que você não está conseguindo entender, o que você entendeu, mas está com medo de não ter entendido direito. Então você faz o protótipo desses pontos do sistema. Mas se for um sistema pequeno, não, né? Você pode fazer dele todo. Mas se for um sistema muito grande, você não vai fazer o protótipo dele todo. Vai perder muito tempo. Então você tem que fazer o protótipo daqueles pontos onde você realmente está precisando levantar os requisitos. Certo? Lembrando que o protótipo ele é um produto de descarte. Você usa e descarta. Você não vai usá-lo no sistema. O protótipo ele é apenas para você levantar o requisito. Levantou, entendeu? Protótipo descartado. Certo? Um grande erro na programação é você pegar um protótipo e transformar ele no software. Tá aqui meio caminhado o software. Né? Não pode, vai nada. Descarta o protótipo, começa o software. Certo? Isso é um grande chave da programação. É os protótipos, mesmo os protótipos de alta fidelidade, né? Porque os de baixa você vai descartar, né? É papel e caneta, você vai descartar. Mas os de alta que você faz na própria linguagem de programação, uma interface já de como é que vai ficar o final, aí você faz ali, a interface está pronta já, vou deixar assim. Não. Protótipo é para ser descartado.
Ah, mas isso vai demorar muito. Mas você botou isso lá no seu prazo, lá no seu contrato, tá lá. Prazo para prototipação, passar um mês da prototipação. Fazendo e testando protótipo. Tem um mês para fazer isso. Então você já deixou isso lá no seu cronograma de atividades, está dentro do prazo. Ah, mas vai demorar 6 meses. Pois bota 6 meses no prazo, bicho. Vai 6 meses, bota 6 meses no prazo. Tem que estar tudo no prazo, certo? Não tem esse negócio de, vou evoluir o protótipo. Não, não, não. Joga o protótipo fora. Entrevista. Entrevista, você vai sentar mesmo com o cara e vai perguntar, tererê, 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 perguntar tudo que você quer saber do software, tudo que você quer saber. E deixar sempre no final da entrevista, tem mais alguma coisa para acrescentar? Tem alguma funcionalidade que você queria no software? Tem alguma coisa que você acha que deveria ter e não tem? Ou alguma coisa que vai ter e você acha que não devia, que está errado, que tem que mudar? Deixar ele aberto também, né? Depois das perguntas, né? Obviamente você vai ter que fazer questões relevantes, perguntas importantes, não pode perguntar também qualquer coisa. Né? Tentar não ser repetitivo, tem que ficar repetindo a mesma pergunta 3, 4 vezes para ver se o usuário realmente está falando a verdade. Né? Pergunta de 4 vezes, só que de formas diferentes. A mesma resposta, mas de forma diferente para ver se ele está falando certo. Né? Cuidado com isso aí. Nunca criticar o entrevistado. Rapaz, tu não sabe nada, bicho, pelo amor de Deus. Não fala. Não, 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 não. Jamais criticar. Por mais rústico que ele possa parecer, ele não deve ser jamais criticado. Certo? Jamais. Nem dizer, fulano falou isso aqui. Tu tá falando isso aqui, mas fulano falou diferente. Não, não. Cada fulano fala o seu. Você vai comparar os fulanos depois. Você não vai jogar na cara de um que o outro disse que o software era assim, você está dizendo que o software é assado, certo? Então não vai, nem vai chegar, não, o código do Ali, o Ali que está dentro do if do algoritmo, tá assim, o que é que você acha? Não, o Ali dentro do if, o cara sabe o que é o Ali dentro do if? Ele vai saber o que é isso? Não adianta, pô. Então não vamos usar termos técnicos de programação, tem que falar a linguagem do cara, às vezes é um atendente que não tem nem um ensino médio e tal, a empresa contratou, está ali, está usando, tá. Então tem que ter a linguagem das pessoas, né? Não pode ficar jogando termos técnicos e tal, senão vai confundir o cara, certo? E aquela história, né? Não vou induzir as respostas também. Você acha que o software azul é bonito? O cara, não. Tem certeza, bicho? Mas o azul é tão legal. Não, o azul não gosto, não. Rapaz, mas o azul. Mas pelo amor de Deus, quer fazer azul? Faça azul, então. Não fique perguntando. Certo? Deixa o cara responder. Deixa o cara dizer o que ele realmente pensa do software, o que ele quer do software. Certo? Não pode chegar e direcionando a questão, né? E aquela história que eu falei, né? Nem sempre o entrevistado quer o sistema. Às vezes ele não quer o sistema. Certo? Questionário. Questionário é uma forma que você usa quando você tem que entrevistar gente demais. Eu tenho 1.500 funcionários da minha loja, ó, nas minha rede de lojas. Aí você vai entrevistar 1.500 pessoas? Não vai, né? Não vai, talvez até vá, mas o custo vai ser maior, né? Você quer dar uma barateada nos custos também pro cara, senão ele não vai com você, o software vai fazer com outro. Aí você faz um questionário, né? Joga lá no Google Forms e tal, faz um questionáriozinho e tal, focado nos requisitos, né? Sempre deixando a opção, uma opção sempre ele marcar, um questionário de marcar, né? Mas sempre aquela opção assim, outros, especifique, onde ele vai ter que escrever alguma coisa, se ele quiser outros, né? Às vezes a pergunta ali, ele não entendeu ser outros, aí você deixa ele especificar, certo? E no final, aquela pergunta, faltou alguma coisa, aí deixa em aberto, né? Aquela pergunta final, mas geralmente o questionário é de marcar. Tem essa opção do outros, mas geralmente é de marcar. E aí você pode atingir uma gama muito grande de funcionários, sei lá, 2.000, 5.000 funcionários, e o Form já faz lá as estatísticas, né? Vai botar lá as respostas e tal para você, monta os gráficos, tudo bonitinho, você vai entender melhor os requisitos, né? Quais são os mais importantes, o que o pessoal está comentando, e vai ler os outros aí, de repente, nessa leitura você consegue algumas informações que você não teve, né? Naqueles contatos iniciais ali, ou em outra técnica de requisito. Que às vezes o cara de uma filial lá no interior do mundo está prestando uma coisa que ninguém mais precisa. De repente você pode colocar, né, numa coisa muito difícil, para uma coisa que podia estar dentro do escopo também. Aí você já, né, coloca.
Brainstorm. Brainstorm faz parte, na verdade, do workshop, que essas reuniões light, né, para o cara se abrir. O brainstorm é uma técnica que faz parte também de ser usado em workshops, que é a chuva de ideias. Você deixa os caras falar, pessoal, interface gráfica, o que, é que vocês acham? Aí cada um vai dizer uma coisa diferente, interface gráfica não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí deixa o pessoal falar e vá anotando, vá anotando. Vá anotando. Obviamente você vai selecionar os participantes, né? Se for muita gente, você vai selecionar aqueles que você acha que vai contribuir mais, né? De acordo com o uso do software, de acordo com o carro. Explicar os limites e as regras do brainstorm, né? O cara não pode ficar falando palavrão, o cara não pode reclamar do outro, né? O cara tem algumas regras aí dentro do brainstorm, né? Não pode também falar o que quiser. Ele fala dentro né, das regras. E eu faço rodadas, né? Várias rodadas. Pessoal, agora vamos falar agora de dados do cliente. Quais são os dados que você acha assim que é mais difícil de você buscar? Que você precisa, preciso disso, preciso desse, aí começa, preciso desse dado aqui, realmente não, a idade, começa não sei o que, entendeu? Então, você dá uma estimulada e deixa o pessoal falando, dentro das regras, né? Ninguém fala bobagem também, certo? Então, é o brainstorm, uma técnica que você usa também, tanto fora como dentro dos workshops, dos JADs, que você pode trabalhar. É uma técnica bem usada, inclusive, o brainstorm, ela é bem legal. Bom, para resumir aqui a história, algumas regras que eu tenho que pensar na hora de levantar os requisitos. Primeiro, diferenciar o cliente do usuário. Isso aqui às vezes o pessoal não conhece, não sabe e erra muito. Eu conheço muito software que errou por isso aqui. Quem é o cliente? É quem paga. O cliente é quem vai pagar. Ele é o cliente. Mas o usuário é quem usa. Você fala aí quem vai pagar não vai usar? Às vezes, geralmente não. Porque geralmente o dono da empresa vai pagar. Ele está pagando. Mas quem vai usar é o atendente. O atendente não está pagando o software, ele vai usar, mas ele não está pagando a empresa. É o dono da empresa, é a diretoria da empresa. E quem é que você deve entrevistar mais? É o diretor da empresa ou é o atendente? É claro que é o atendente. É claro, porque ele está usando o software, ele que vai usar, ele tem que dizer as necessidades do dia a dia. Muitas vezes a diretoria não tem o conhecimento ali, a prática do dia a dia. Né? Ele sabe o que o software tem que fazer de maneira macro, tal, mas o dia a dia, detalhes do dia a dia, que o apartamento lá, que tem que ter um campo para botar o apartamento, o número do apartamento do cara, o cliente não vai lembrar disso nunca. Mas o atendente que está ali todo dia no sufoco, rapaz, isso aqui é me ajudar, esse campo aqui, ó. Então, você tem que ter mais focado no usuário, apesar de quem pagar é o cliente. Mas o foco tem que ter o usuário. Que podem, muitas vezes, são pessoas diferentes. Certo? Saber como são as máquinas da empresa. Eu pego uma empresa que só usa computador antigo, que só roda o Windows, eu vou fazer um software para Linux. Não adianta. Eu tenho que conhecer o software da empresa. A empresa só usa o Windows, tem que fazer software para Windows, cara. Ele usa 1 GB de RAM. 1 GB de RAM é pouco. É pouco, mas ele está usando 1 GB de RAM. Então, meu amigo, tem que fazer um software que rode dentro de 1 GB de RAM. Não adianta. Então vou pedir para ele comprar mais memória. Aí ele vai dizer assim, não compro. Se vira. Pronto, e aí? Você vai desistir do projeto? Você, não, então não vou. Esse projeto aí é inviável. Não vou fazer. Pronto, tudo bem. Mas se for fazer, tem que fazer dentro da norma, dentro da máquina da empresa. Ou a empresa pode dizer assim, não, você pode comprar máquinas novas, vamos também reformar o hardware, além do software. Beleza. Então você já vai especificar, ó, o hardware tem que ser assim, 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 tem que ter tanto de memória, tanto de HD, tanto disso aqui, daquilo ali. Então você já especifica, e já bota lá nos custos lá. Certo? Entender o sistema legado, o sistema anterior, o antigo, né? Aquele F3 ali maroto que era para salvar e você não se ligou nisso. Conhecer os stakeholders, certo? As pessoas envolvidas no processo de desenvolvimento, né? Tanto usuários como programadores, certo? E eles podem não, no caso dos usuários, né? Eles podem não saber o que eles querem, então pode acontecer isso também, ou querer sabotar o processo. Definir os meios de interação com os stakeholders, já falei, né? Não posso deixar assim, vamos se reunir não sei quando, não.
tem que definir. Vamos interagir toda quarta-feira, às 2 da tarde. Ponto. Toda quarta-feira vai ter um JAD, ou um workshop, ou uma reunião, alguma coisa. A define lá que toda quarta-feira vai ter. Certo? A gente faz uma definição. Pá! Certo? Ah, mas ó, essa semana vamos transferir para quinta, não sei o quê. Bom, aí vamos ver. Pode transferir para quinta? Não, pode, tá, não sei o quê. Pode ser flexível também, não precisa. Ah, não, é quarta-feira não, senão morreu. Não, tem que ser flexível, só que tem que, né, ser flexível dentro do possível, né? Dentro do possível. Nada pode faltar, quem tem que falar aqui é o erro de digitação. Nada pode faltar. Faltou um T aqui. Pronto, o T apareceu. Nada pode faltar no documento final de requisitos. Certo? Então, tudo tem que estar lá especificado, que vai ser o contrato, né? Vai fazer parte do contrato. Mais importante. Eita, bota uma besteirinha. Rapaz, esqueci de uma besteirinha. Bota essa besteirinha mais aí. Não. Todo o planejamento. O novo prazo, novo custo, novo tudo. Certo? Essa besteirinha é o que quebra o desenvolvimento. É o que quebra todo o planejamento. É uma besteirinha. É um ponto e vírgula. Ponto e vírgula pense, num cabo que dá trabalho, é um ponto e vírgula. Certo? Então não dá. Não dá para colocar só por colocar. Tem que refazer tudo. Certo? Isso é importante. Ou pelo menos refazer uma parte, às vezes apareceu um risco, apareceu. E até no cálculo de riscos, eu tenho que pensar nisso também. Pensar nos meus riscos que pode acontecer do cliente chegar e dizer, estou precisando de mais uma função. Aí você já deixa ali, se ele disser isso aqui, se a função for no banco de dados, vou cobrar mais tanto. Se a função for na interface gráfica, vou cobrar tanto. E vou prestar mais de 4 semanas para fazer. Então você já deixa isso nos riscos, né? Que é um risco. No meio do negócio, o cara pedir novos requisitos. Assim, eu vou cobrar tanto. Se ele pedir para botar mais campo em tabela de banco, vou cobrar tanto, vou pedir mais, sei lá, 5 semanas para fazer isso aqui. Então já tem mais ou menos, né? De acordo com algumas funções, já tem aí o que é que vai acontecer. Certo? Beleza. Isso aqui foi os requisitos, né? Você fez os requisitos, montou e tal, fez o seu documento de requisito completinho, com tudo entendido e tal. Agora vamos fazer a gerência do projeto. Certo? Então eu já fiz o que é que o software tem que ter. Agora eu vou gerenciar o projeto. Quantas pessoas eu preciso para fazer isso aqui? Quantos programadores? Quantos design de interface? Né? Quantos testadores eu vou precisar? Quanto pessoal do banco de dados? Quantas pessoas? O quanto que eu vou pagar essas pessoas, certo? Quais são as operações que eu preciso fazer no meu projeto? Então, tudo isso aí vai estar envolvido, certo? E tem as fases da gerência. As fases. Primeiro, a iniciação, certo? A gente vai começar o projeto, vai startar o nosso projeto. Vamos fazer o planejamento de como é que vai ser o desenvolvimento, certo? Então, um plano de trabalho, vocês vão trabalhar 8 horas por dia, vocês vão fazer aqui software, vocês têm que me entregar 2 funções aqui por dia, tem que fazer isso aqui e tal. Então, você tem a equipe realmente planejando. Você vai fazer isso aqui, você tem tal prazo aqui. Consegue, tal. Consegue não, por quê? Porque isso aqui demanda tal conhecimento que eu não tenho. Então vou botar aqui você em outro lugar, vamos trazer aqui o fulano que sabe isso aqui, você que sabe mais aquele outro negócio ali, manda para lá. Realoca as pessoas, já define ali, certo? Aí durante a execução, certo, vai ter a coordenação de pessoas, os recursos, para desenvolver, a gente vai desenvolver em Java, vamos usar Java e vamos usar o Oracle, mas o Oracle a gente não tem a versão mais atualizada, vamos atualizar a versão, vamos comprar aqui, vamos ajustar, certo? O controle, a monitoração, né? Vamos ver se realmente vai cumprir o prazo. Eita, já tem 3 semanas e o que a gente planejou não fez ainda. Será que vai precisar de hora extra? Será que vai precisar alongar o prazo? Será que calculou errado? Ou será que tem alguém fazendo corpo mole, alguém faltou, alguém está doente, não veio?
Então tem que monitorar essas coisas aí para saber se o cronograma está indo, né? E adotar as ações corretivas. Caso comece a atrasar, você, opa, peraí, vamos corrigir antes que dê problema no final, né? Antes que termine ali. E a finalização, né, que é a aceitação, certo? Dos resultados. Eu vou terminar o projeto, certo? E vou avaliar, vou, né, ver se o custo foi suficiente, se o prazo realmente foi bem feito e tal. Isso é para o futuro, né? Para os próximos projetos, ganhar experiência, para que nos próximos projetos eu tenha realmente um ajuste melhor, se eu errei alguma coisa e tal. Então, já tem aqui uma lição aprendida. No próximo projeto eu vou melhorar isso aí. Certo? Então aqui tem o fluxo, né? Você starta o processo, faz o planejamento, né, de pessoal e fica controlando, executando, observando e tal, vendo se o prazo está sendo cumprido, se os custos não estão gastando mais do que foi planejado e tal, e tal, e tal. No final, finaliza, tá ok, finalizou o desenvolvimento, beleza, entrega o projeto, vamos para a fase de operação, né? A fase seguinte, que é a fase de operação, né, de implantação. E aí, lembrando, né, resumindo aqui a questão toda, os fatores indispensáveis, né? O escopo, não consigo marcar porque é vermelho. O escopo, que são os requisitos, né? O tempo que eu vou gastar para atender os requisitos, quem são as pessoas que eu vou usar na minha equipe, quais são as métricas de qualidade, como é que eu vou integrar as partes do sistema, como é que eu vou comunicar o sistema com o usuário e com outros sistemas que possam ter, com o sistema legado, né, o custo disso aí tudo, quanto que eu vou gastar, análise de riscos, né, o que, é que pode acontecer, incêndio, usuário pedir novas coisas, mudar a lei, eita, eu estava fazendo aqui um software para botar nota fiscal e mudar a lei, aí ó, agora é diferente, aí, né, não é culpa do cliente, nem minha, nem do usuário, nem de ninguém, mudou a lei, né, então o software já está obsoleto, né, nem terminei, já tá desatualizado, tem que atualizar já. Então isso é um risco, tem que prever isso aí no contrato. E o contrato, né, fazer o contrato bem feito, né, que dê tudo certo, tanto para você como para o cliente, para o seu cliente. Então são os fatores indispensáveis, fatores que tem que ter no desenvolvimento, certo? E aí tem a questão da modelagem do projeto, certo? Depois que o projeto está pronto, eu vou fazer as formas de validação dos requisitos. Aliás, que o projeto está pronto, não. Que os requisitos estão prontos. Eu vou validar os requisitos e garantir uma boa documentação, né? Porque amanhã, vamos dizer, beleza, eu entreguei o software e tal, aí fui embora, aí meu cliente, de repente, quer novas funções no meu software. Né? Surgiram novas demandas, ele quer aumentar o software. Só que a minha empresa, de repente, foi embora. E aí, o cliente vai ficar na mão? Não, ele contrata outra empresa. Para que ele possa contratar outra empresa, sem que essa nova empresa precise refazer tudo, ele tem que ter uma boa documentação do sistema, tem que estar tudo que eu fiz, tudo que eu planejei, a etnografia que eu fiz, que eu anotei, tudo que aqueles JADs, aqueles workshops, as entrevistas, os requisitos, tudo que ele faz e tal, tem que estar tudo documentado isso, né, para que uma outra empresa pegue e possa dar continuidade ao projeto, né? Não deixe meu usuário também na mão, né? Mesmo no pós-venda, mesmo que ele não vá ser meu cliente mais, porque ele já tem um software, porque ele não vai mais trabalhar comigo, mas o software dele é um software de qualidade, né? Tem documentação para que qualquer pessoa possa prosseguir dando manutenção, trazendo novas funcionalidades e tal, certo? Aqui são os tipos de modelagem. Eu tenho a modelagem comportamental, que é como é que o sistema vai se comportar em relação aos dados. Eu posso usar no documento, eu posso usar DFD e autômatos, por exemplo, para modelar isso aí. E também do tipo estrutural, né? Quais estruturas de dados, né, que eu vou usar no meu sistema. Então aí também tem os modelos, né, que eu vou deixar lá no meu documento, dizendo quais são as estruturas que eu usei e tal, certo? Então isso é bem importante. Eu vou mostrar para vocês alguns desses diagramas e desses modelos que facilitam bastante a documentação.
Então, no meu documento de software tem que estar essas coisas aí. Primeiro, um DFD, que é o diagrama de fluxo de dados, certo? É um diagrama para onde os dados vão, as informações vão, certo? Ele chama de tanque de armazenamento de dados. Onde os dados, de onde eles vêm e para onde eles vão. Então, aqui tem um exemplo, ó. Nível 1. Funcionário, ele pode cadastrar o pedido, certo? Aí, o pedido tem a descrição do pedido. Prepara a ordem de fabricação do produto. Vamos dizer que seja um produto que ele fabrique ali. Aí, a diretoria vai aprovar. Aprovou, emitiu o relatório do pedido, certo? Aí o pedido, aí tem o andamento do pedido aqui, a base de dados, o andamento do pedido. Aí confirmou o prazo do pedido, entrega o relatório para o cliente. Ó, cliente, tá aqui, seu pedido vai chegar em tantos dias, vou fazer em tantos dias e tal. Tem um fluxo maior. Aí eu quero detalhar isso aqui, por exemplo. Esse cadastrar aí, eu quero detalhar ele. Aliás, quero detalhar isso aqui. Preparação de ordem de fabricação do produto e resposta do cliente. Certo? Eu quero detalhar isso aqui. Aí eu expando. Então, aquele 2, ó. Esse quadradinho aqui, ele vai ser tudo isso aqui. Opa! Ele vai ser tudo isso aqui agora. Ou seja, ele vai receber a descrição do produto, que ele já recebia antes, né? A descrição do... Oxi. Ele já recebia aqui a descrição do produto. Entrar nessa caixinha aqui. Aí agora, ó, descrição do produto. Aí aqui eu vou fazer a caixinha. Aquela caixinha 2. Aí 2.1. Calcula o custo, pedido e o pedido segue para aprovação. Aí 2.2. Prepara as especificações do produto. Aí vai para lá. Checa a matéria-prima, vê se tem matéria-prima para fazer o produto. Pede ao fornecedor se não tiver. Emite a ordem de montagem. Então tem todo um fluxo dentro daquele quadradinho. Mas não para por aí não. Vamos dizer que eu quero expandir agora esse aqui, ó. Checa a matéria-prima, pedido a fornecedor e emite ordem de montagem. Vou ampliar isso aqui. Aí, outro DFD. Ampliando 2.5. Ampliando o 2.5. Aí, checa a quantidade de matéria-prima. Primeira coisa. Procura a ordem de montagem. Prepara a ordem de montagem. Outra coisa. Emite a ordem. Emite o relatório para início da fabricação. Ou então, se não tiver matéria-prima, faz o pedido ao fornecedor. Aí manda para o fornecedor devolve lá, cadastra o que foi recebido do fornecedor. Tem matéria-prima no sistema, volta a perguntar. Tem matéria-prima agora? Agora tem, posso seguir. E eu posso pegar cada um deles até chegar num nível que eu não consiga mais expandir. Está no nível mínimo. Está praticamente um pseudocódigo, né? Está um código já próximo do algoritmo. Então vou expandindo cada etapa, cada dado, cada coisa que vai acontecer com os dados, ele vai aparecer aqui no DFD. Certo? E tem os diagramas. Os diagramas são fundamentais, importantíssimos na documentação. Certo? Eu vou ver aqui os diagramas mais importantes com vocês. Primeiro é o diagrama de caso de uso. Certo? Diagrama de caso de uso. Onde eu tenho o usuário do sistema, os possíveis usuários, né? Que pode ser um administrador do sistema também e tal. E aqui os acessos que ele tem. Ó, o usuário ele pode dar login, buscar os produtos, finalizar uma compra. O administrador, só ele pode cadastrar os produtos. Pronto. Aqui eu defino o que cada um vai fazer. É o diagrama de caso de uso, o que cada um pode fazer no meu sistema. Dependendo do login, ele vai dar login no usuário e vai ver o que cada um pode fazer. Diagrama de atividades, que é tipo um DFD resumido, certo? Dá o login do usuário, aí seleciona os produtos, fecha, aí vários produtos, né? Aqui é certinho, vários produtos, aí fecha o pedido, faz o pagamento, foi aprovado o pagamento? Foi aprovado, envia os produtos, dá baixa no estoque. Não foi aprovado, compra não efetuada, só avisa, tchau. Aqui é o diagrama de atividades, o passo a passo que vai acontecer das atividades. Certo? Aqui, por exemplo, numa loja online, né? O próprio usuário faz a sua própria compra. Ele dá login, escolhe os produtos, fecha o pedido, faz o pagamento, se foi aprovado. Envia os produtos, né? Manda nota lá para a loja, ó, tá aqui os produtos para enviar. Dá baixa no estoque, né? E finaliza. Diagrama de classes.
Aqui são as características dos elementos básicos do sistema. Produto. Então, tem uma classe chamada produto. O produto tem um código dele, tem um valor dele, pode ter o nome dele, pode ter fornecedor, pode ter uma série de coisas aqui do produto. Certo? Aí vamos ver. Eu vendo livros e CDs. Beleza. Se eu vendo CD, aí vai ter as características do CD, específicas do CD. Quantas faixas, ou o tamanho dele, quantos arquivos ele tem. Ou se for um livro, o ISBN, se é capa dura, quantas páginas ele tem, coisas que não tem no CD, né? Então, aqui eu tenho os dados gerais do produto, por exemplo, valor, todo produto tem, certo? Quantidade no estoque, todo produto tem. Então, coisas que todo produto tem, e aqui a especificidade de cada produto, certo? Aí, no caso do pedido, eu tenho a quantidade de produtos que ele vai ter, ó, tá ligado com o produto. O pedido vai ter vários produtos, aí eu vou cadastrar aqui vários produtos, no meu item de pedido, aí pedido, eu posso ter vários itens de pedido. Então, aqui os dados do pedido, os dados do item, os dados da venda, cada ação, cada objeto vai ter uma classe com seus dados, certo? Diagrama de estados, possíveis estados de um objeto dentro de uma classe. Então, por exemplo, aquele pedido lá, certo? Ele está pendente, então eu tenho lá uma classe de produtos pendentes, certo? Aí eu posso incluir itens? Posso. Então, ele vai incluir itens. Depois, envio o pedido, efetivo o pedido, efetivou. Aí vai confirmar o pagamento? Confirmou. Não confirmou, cancelou, tchau. Certo? Confirmou o pagamento? Está em aberto ainda? De repente você pode botar mais produtos, certo? Atualizar o estoque. Aí fez o pedido, atualizou o estoque, pode trocar alguns produtos, troca produto, volta, confirma o estoque de novo, trocou, tal, confirmou, pode restituir o dinheiro e tal. Então, uma série de fluxos aqui dentro do diagrama de estados. Diagrama de sequência. Diagrama que mostra a interação. Usuário cadastra a venda. Aí de venda, ele faz o pedido. Certo? Do pedido, ele vai para o depósito. Aí volta para o usuário. O usuário adiciona um produto. Certo? O produto vai para o pedido. Aí fez o pedido, agora eu vou finalizar a venda. Aí finaliza o pedido. Então, é outro diagrama. Obviamente que esses diagramas, muitos deles se parecem, mas cada um traz um detalhezinho diferente. Um detalhezinho que pode ajudar outras pessoas que vão dar manutenção, que vão adicionar novas funcionalidades no seu software. Certo? Além desses diagramas, a gente tem também as metodologias de desenvolvimento de software. São metodologias, são regras, são protocolos que já estão bem estabelecidos, certo? De como eu vou desenvolver o software. São chamadas metodologias. Então, um conjunto estruturado de práticas, as boas práticas de programação, as boas práticas de desenvolvimento de software, certo? Que pode ser repetido em qualquer processo de produção de software. São práticas, padrões, que qualquer um pode usar para desenvolver um software. Então, tem regras, passo a passo, materiais, o mínimo que ele vai precisar ter para desenvolver o software, certo? Questão de treinamento, programas. Quanto mais a empresa tiver no mercado, mais produtos tiver, mais vai ter o seu plantel de metodologia, né? Mais produtos ele vai ter na sua metodologia, então mais afinada ela vai ser. Certo? Eu tenho algumas abordagens de programação, aqui é mais para quem é da área mesmo, né, que vai saber diferenciar isso aqui. Eu tenho a metodologia estruturada, que é você fazer o código de uma maneira procedimental, e faz uso dos DFDs e dos diagramas, no caso aqui o RUP. O RUP é uma técnica que é estrutural. Eu tenho a metodologia orientada a objetos, que é uma metodologia, né, bem moderna, bem usual, né? Conceito de classe, herança, polimorfismo, então é uma forma que deixa o código mais próximo da realidade, deixa o código parecendo com o ambiente real. Então, nessa metodologia, se eu tenho um cadastro de cliente, eu vou ter uma classe chamada cliente. Certo? E eu posso ter uma outra classe, eu tenho clientes, pessoa física e jurídica. Aí eu vou ter a herança.
O cliente, pessoa física, ele herda de cliente. Pessoa jurídica também herda de cliente. Né? Que é o que eu estava até explicando aqui nesse diagrama de classe. Eu tenho um produto que tem os dados genéricos dos produtos. E as classes herdadas, as que herdam as classes genéricas e os dados genéricos e vai adicionar novos dados específicos daquele material. É a abordagem orientada a objetos. E também metodologias ágeis, que tenta agilizar, né, que tenta deixar mais rápido o desenvolvimento. Você vê que o desenvolvimento são muitas etapas, e algumas são custosas, já trabalho e tudo, então essas metodologias ágeis, elas trazem uma proposta de fazer o software da maneira mais rápida possível. Então ele traz algumas táticas, algumas técnicas, algumas formas de programação que são mais rápidas. Aí, claro, quem for programar mesmo vai estudar, vai conhecer essas técnicas para entender como é a dinâmica de um desenvolvimento ágil, do desenvolvimento orientado a objetos, desenvolvimento estruturado, certo? E optar por aquele que melhor convém à realidade da sua empresa, à realidade do software que você está fazendo. Né? Então, tem uma série de coisas aí. E para concluir, pessoal, desenvolver software é uma arte. E assim como qualquer outra obra de arte, vários artistas podem fazer parecido, mas apenas os mestres fazem as obras-primas. Então, você pode fazer software de todo jeito, certo? Qualquer um, hoje, qualquer um que aprenda a programar, aprenda a linguagem de programação, pode fazer um software. Para fazer um software bem feito, tem que ter um bom profissional, né? Qualquer engenheiro civil faz uma ponte, mas nem todo engenheiro civil faz uma ponte boa, uma ponte que vai durar um século. Diferente, né? Então, só realmente os mestres é que fazem as obras-primas, as obras que vão durar bastante, vão durar por gerações. O software nem tanto, porque as coisas do software evoluem tão rápido, né? O próprio hardware evolui e o software tem que acompanhar. Então não dura séculos, mas que dure o máximo possível dentro da realidade do software. Ou algo revolucionário também. Algo sim, que seja tão bom que faça os outros se basearem no seu. Sim, ser uma referência na programação, ser uma referência daquele software. Claro, só os mestres são referências, né? Você, fulano tal fez um software assim, poxa, que software. Então você começa a copiar as coisas dele, né? Começa a fazer umas coisas parecidas. Mas é assim, pessoal, o desenvolvimento de software, ele requer muito planejamento. Dá muito trabalho de planejar. E qualquer detalhe, qualquer besteirinha, é todo um sacrifício que você vai ter que ter para planejar, desenvolver aquela besteirinha da melhor forma possível. Também fazer gambiarra, todo canto faz, né? Toda profissão faz gambiarra, né? Faz de todo jeito, bota ali de todo jeito, mas depois, quando precisar rever, é que vai ter as consequências. Tem programador que ele termina o software, você pergunta alguma coisa, ele não sabe como foi que ele fez aquilo. Ele passa 2 meses fazendo um software, terminou o software, funcionou. Rapaz, isso aqui tu fez como? Rapaz, me lembro, não. Foi tanta coisa que eu fiz, pesquisei tanta coisa, me esforcei tanto, não me lembro dos detalhes, não. Eu sei que foi farrendo, foi saindo, foi outra parte, foi resolvendo, foi acontecendo. Só quem realmente faz software que sabe tudo que é complicado, cada um dos pontos, cada um dos requisitos. Ok, pessoal? O importante... não, rapaz, tu não entendeu o que eu falei, não. Eu disse, o que funciona, ele botou aqui no chat, o importante é funcionar. Não diga isso não. Não. Funcionar é o aceitável. Lembra que eu falei lá no começo da aula? O aceitável é o que funciona. É o aceitável. Mas o de qualidade, ele não só funciona, mas funciona bem. Funciona da melhor forma. Funciona e permite que novas funções possam ser adicionadas sem tanto sofrimento. Você tem muitos problemas, né, de gestão do conhecimento, de outra pessoa conseguir saber mexer também, É difícil. Que se você só fizer funcionar, aí às vezes não acaba não servindo. Verdade.
Não sei, só sei que foi assim. Quando você não documenta direito, aí você fica sem saber mesmo. Tem que ter uma documentação durante o processo e fazendo durante o processo. Tem gente que quer fazer a documentação depois. Depois de quê? Depois que você fez a porcaria? Não, tem que fazer antes e durante. Você faz antes planejando e faz durante dizendo o que foi que você fez. Ó, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Depois ninguém quer mais documentação, nada não. Pai. Depois o software está pronto, vai instalar e pronto. Né? Uma vez eu vi um software, né? Foi um caso assim, 2 empresas foram contratadas para fazer um software. O cara ligou para as empresas, quero um software assim, assim, assim. Você faz? O cara, faço. Aí ligou para outra, quero um software assim, assim, assim. Você faz? Faz também. Vamos marcar na semana que vem? Pronto. Aí marcou com as duas na semana que vem. No mesmo dia. Marcou com uma de manhã e a outra à tarde. Aí de manhã chega o cara lá de uma empresa, vamos ver aqui os requisitos. Aí começou a levantar os requisitos, começou a ver o que precisava, não sei o quê. Quando foi na tarde que chegou a outra empresa, já chegou com o CD pronto. Onde é que eu instalo? Assim, meu amigo, onde é que você está? Ele nem chegou, ele nem levantou os requisitos, já chegou com o software pronto, perto onde é que instala. Quer dizer, isso aí você sabe que tá ruim, né? Tá ruim. Mas funciona. Não é assim. O importante é ter a documentação para sim, com certeza. Atuações futuras, né? E manutenções também, né? Deu um erro e agora? Para corrigir o erro. Saber onde você vai corrigir, porque a gente já falou isso aqui na aula de hoje. Um erro, corrigir um erro, insere novos erros. Então, tem que saber onde vou botar o erro, onde vou corrigir o erro, né? É bem importante isso aí. Impossível lembrar. Não tem como lembrar, não. Tem nem como lembrar. Ninguém lembra. Tudo que fez, lembra nada. Você lembra a técnica macro que você usou, um padrão de projeto, mas o resto, já era. Para os próximos, sim, os próximos também, né? Os próximos também. Também para questão de reutilização de código. Você fez um cadastro de cliente, aí vem outro cara, quer um cadastro de cliente. Você já tem um pronto. Aí você só vai adaptar, né? Claro, se foi bem feito, né? Se foi mal feito, você não consegue adaptar ele para nada. Ele está todo amarrado ali que você não consegue fazer nada com ele. Tem que fazer tudo de novo. Né? Então, sim, documentação é essencial que seja feito antes e durante. Nada depois. Né? Antes para planejar e durante para você dizer o que foi que você for listar o passo a passo do que você fez. Né? Isso é importantíssimo. Tá claro, pessoal? Beleza? Eu vou pedir a você, eu vou marcar aqui a chamada, peraí, agora não, peraí. Pronto, a partir de agora, coloque o nome no chat aí, coloque o nome de vocês no chat aí, certo? Então, a gente ainda tem um tempozinho, vou pedir a vocês que façam aquele nosso projeto, né, que eu botei lá, projeto do IoT, certo? Aproveitem essa teste de tarde para fazer isso, para reunir, para discutir, e amanhã, no encontro assíncrono, né, vocês concluem e mandam para mim esse trabalho pronto. Alguma pergunta, pessoal? Alguma coisa? Beleza, ok. Pronto, então, tenham todos uma boa tarde, uma boa sorte aí, uma boa semana. E qualquer coisa a gente vai se falando aí. Boa tarde, valeu. Valeu, gente. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu, professor. É assim mesmo, esse esquenta não, é assim mesmo. Ô, professor. Oi. Professor, o senhor tem mais ou menos uma noção de preço, por exemplo, para fazer um aplicativo? Vixe, Maria, aí é requisito, cara. Depende de muita coisa, né? Não, é aquela coisa. Tem noção de preço para construir uma casa? Aí depende, né? Depende da casa. Quantos quartos vai ter? Quantas salas? Quantos banheiros? Tem suíte? Tem primeiro andar? Tem segundo andar? Tem quantas garagens? Tudo isso aí influencia.
E no software, qualquer ponto de vírgula influencia. Qualquer ponto de vírgula influencia. O seu trabalho, né, na verdade, ou trabalhou com essa parte de programação? Não, comercialmente não. Os meus softwares são softwares mais educacionais mesmo. Porque eu sou professor da FACAP, né? Então a gente programa lá as coisas para a instituição, para os alunos e tal. Não comercialmente, não. Tá certo. Valeu, professor. Beleza, valeu, pessoal. Até mais.